Lula salta 5 pontos na pesquisa. Prisão injusta só fortalece. O que está acontecendo na realidade é que o Lula, apesar de não participar dos debates, ele só cresce. Apesar de preso, ele só cresce. No momento que eles acharam que silenciar o Lula seria uma estratégia para, de repente, conseguir diminuir o Lula na população, eles fizeram o contrário, gente. Porque, olha, vou falar com vocês estrategicamente. Vamos pensar o seguinte. Eu fiz uma comparação hoje do Léo ao quadrado e uma coisa que eu tenho certeza que se algum de nós aqui não é, com certeza já foi, que é adolescente. E eu vou fazer uma comparação com aquele momento da juventude, que é a paixão de juventude que nunca foi vivida, sabe? Aquele camarada, normalmente, ele tem aquela menina, e eu começo falando camarada, não é por machismo, é porque eu sou um camarada. Tem aquela menina lá que ele foi apaixonado quando era novinho, e a menina também tem aquele camaradinho que ela foi apaixonada quando ela era novinha. O amor que nunca se materializou. Então, toda vez que o cara mais velho já, toda vez que ele tinha um problema com a namorada dele da época, ele pensava, se fosse aquela, tudo teria dado certo. A paixão de adolescente é uma paixão perfeita porque ela nunca aconteceu, nunca se materializou, né? Foi só paixão, não virou amor, não conheceu os defeitos da pessoa. O que os golpistas não estão percebendo é que no momento que eles prendem o Lula e evitam que o Lula participe dos debates, eles estão só fortalecendo o Lula. Isso porque, veja bem, o Lula fora dos debates é um Lula que responderia a todas as perguntas do debate. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, mas pensem o seguinte, pensem como eles estão agindo contra os próprios interesses quando eles mantêm o Lula preso. A gente está vivendo a maior crise econômica, social e política da nossa história. Nesse momento, eu acredito que nenhum ser humano tenha respostas exatas para solucionar os problemas que a gente está vivendo hoje. A diferença é o seguinte, os candidatos que estão participando do debate, eles não têm respostas, e como eles não têm respostas, eles não respondem. Por mais que eles respondam alguma coisa, eles nunca e sob hipótese alguma conseguem convencer todo mundo. Imagina o seguinte, você vira você vira para o Bolsonaro e fala, o problema de hoje tal, como você vai solucionar? O Bolsonaro fala, responde, no momento que o Bolsonaro responde, algumas pessoas se convencem, algumas pessoas não se convencem. Da mesma forma, pergunta para o Ciro, olha Ciro, a gente está vivendo esse problema, como que você soluciona esse problema? A gente precisa concordar que muitas pessoas vão concordar com o que o Ciro fala e outras não vão concordar com o que o Ciro fala. Agora só que eles não perguntam para o Lula. Sabe qual a expectativa que isso tem criado? Eles estão prendendo o Lula, mantendo o Lula preso para que o Lula não participe dos debates. Só que manter Lula preso cria uma expectativa no povo que o Lula teria a resposta para tudo. O que tem acontecido tecnicamente falando é que o Lula até hoje venceu absolutamente todos os debates exatamente porque ele não teve a oportunidade de ser confrontado no debate. Lula tem, na cabeça dos brasileiros, resposta para todos os problemas. E é por isso que o Lula cresceu 5 pontos nessa pesquisa. E não pensem vocês que crescer 5 pontos é pouco. O Lula cresceu demais. E ele cresce exatamente por causa. Olha só o conjunto de fatores que, obviamente, vão levar essa eleição para ser decidida em primeiro turno. Primeiro, porque o Lula não participa dos debates, o Lula não erra. Pensa dessa forma. O golpe, o eleitor do Bolsonaro, eu falo o golpe e o eleitor do Bolsonaro porque não existe eleitor do Alckmin. A pessoa vota no Alckmin para ser contra o Lula. Não existe eleitor do Alckmin. Existe eleitor do Bolsonaro, existe eleitor do Ciro, que é nosso amigo. Eu não vejo eleitor do Ciro como inimigo. Mas vamos pensar no eleitor que acha que é nosso inimigo, mas se ele prestar atenção, ele vai ver que ele tem uma ideologia muito mais próxima da nossa do que do candidato deles, o eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Bolsonaro, ele é constantemente decepcionado pelo Bolsonaro, isso porque todas as vezes que o Bolsonaro não consegue responder uma pergunta, o eleitorado do Bolsonaro passa vergonha. Toda vez que uma pessoa joga uma coisa na cara do Bolsonaro, por exemplo, a Marina joga uma coisa relacionada à mulher, a mulher que vota no Bolsonaro passa uma vergonha. Aí chega o Boulos e fala a questão
da mulher lá do açaí, que seria um funcionário fantasma. Funcionário fantasma é assim, gente, o cara coloca uma pessoa para trabalhar como funcionário público, recebe parte do salário dela. Então vamos imaginar, isso é um exemplo, precisa ser investigado, mas vamos imaginar que o Bolsonaro tenha colocado aquela Val para ocupar um cargo público, pegar 20 mil reais por mês, ele entrega para ela 2 mil e fica com o resto. Isso é um exemplo de como funciona o funcionário fantasma. Não estou falando que é assim, tem que ser investigado. Mas quando um Boulos chega e joga uma coisa dessa na cara do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro passa vergonha. Agora eu pergunto para vocês com toda sinceridade, quem pode jogar alguma coisa na cara do Lula? E ainda que alguém tente fazer uma coisa dessa, como o Bolsonaro não tem propostas, ele inicia o programa, né, inicia o comentário dele, falando que é um absurdo ter uma cadeira reservada para o Lula, que é um condenado por corrupção. Ele já está partindo para a apelação, ele continua com o mesmo discurso e até hoje ele não conseguiu fazer uma coisa muito simples para tirar ele da estagnação, que é apresentar uma proposta. Até hoje ele não conseguiu convencer o brasileiro de como ele vai responder o problema, como ele vai resolver o problema. E a grande realidade é que, porque ele não responde o brasileiro como ele vai resolver o problema, a tendência dele é só perder votos. Porque ele não responde o brasileiro às perguntas que são feitas conforme o brasileiro gostaria que ele respondesse, a tendência é ele perder votos. E o Lula? Imaginem que se o Lula tivesse participando dos debates, obviamente ele poderia falar coisas interessantes, mas ele ia escutar coisas desinteressantes. Se o Lula tivesse participando dos debates, ele poderia receber pelas caras do Alckmin, que é inimigo, do Álvaro Dias, que quer bater em todo mundo. A tendência é o seguinte, por ser o candidato mais forte no debate, o Lula estaria tomando pelas caras e até fake news do Álvaro Dias, do Bolsonaro, do Alckmin, do Cabo Daciolo, provavelmente. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, se o Lula estivesse participando dos debates, toda hora o MBL estaria produzindo videozinhos mostrando que o Lula perdeu, que o Lula gaguejou. Toda hora fariam videozinhos falando que, olha, o Lula não soube responder isso. Mas como o Lula não está participando dos debates, a percepção que existe na cabeça do brasileiro é que o Lula sabe tudo, porém eles não deixam ele responder. E como os outros estão participando dos debates, a percepção que se tem é, o Alckmin não soube responder isso, o Bolsonaro não soube responder aquilo, e dessa forma, a tendência natural é, aquele cara que você tem uma expectativa que vai resolver o problema está preso. Você não sabe como ele responderia porque ele não pode responder. A expectativa sua é de que aquela seria a solução. Isso explica muito bem porque o Lula só cresce.